Uma boa noite a todos os irmãos presentes, aos internautas que nos assistem ao vivo e aqueles outros que assistirão a posteriori à palestra de hoje. Vamos orar, rogar pela misericórdia de Deus por todos nós, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus, para o estudo da doutrina dos Espíritos, a doutrina consoladora, a doutrina que nos alerta em tempo para que possamos seguir o caminho da luz, o caminho da verdade, nos afastando da escuridão, das trevas, das tormentas que nós mesmos procuramos para nós e temos que nós mesmos afastar-nos dela. Que o Pai Celestial derrame sobre todos nós a sua bênção, a sua misericórdia, o seu amor, e que possa toda essa energia benfazeja espraiar-se por toda a humanidade necessitada e sofrida neste mundo de provas e expiações, neste momento ainda de sofrimento pela pandemia que assola a humanidade. Mas que tenhamos fé e esperança e o consolo das bem-aventuranças que Jesus anunciou para todos nós. Tendo consciência e sabedoria sobre tudo isso, é mais fácil nós suportarmos as dores, os sofrimentos, o fardo que cabe a cada um de nós carregar. Hoje teremos o nosso irmão Taua Gomes com o tema O Cristo Consolador. O Cristo que já esteve entre nós e a doutrina dos Espíritos, a Consoladora, que veio nos esclarecer tudo que naquela época não poderia ser entendido pela própria cultura do povo, da inteligência ainda não desenvolvida como temos hoje. Então, ainda estamos vivenciando os 70 anos desta casa, caminhando para Jesus, 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos do pão espiritual. E eu passo a palavra ao nosso irmão Taua para que nos brinde com a sua explicação, o seu esclarecimento, que beneficiará a todos nós. Muita paz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. Feliz daquele que aqui se encontra, conectados com os bons espíritos, mergulhado no fluido universal, que é o pensamento de Deus, que une todo o cosmos, todos os seres, e todos nós somos unos dentro desse pensamento de Deus que abarca tudo. Há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se desprendia do Sol e passava a gravitar ao redor do Sol, Jesus já era o escolhido por Deus para ser o governador da nossa terra. Ele, com a falange de espíritos crísticos, igual a ele, projetava todo esse planeta que nós estamos aqui, esse sistema solar nosso, para que a gente aqui fosse preparado aqui
este banquete que todos nós estamos aqui. O princípio inteligente, caminhando desde a pedra, do vegetal, do animal, do homem, e agora o grande momento de transição planetária, onde todos nós nos preparamos para o grande voo do Espírito, a era do Espírito imortal, o conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer, que é o Consolador. Nós sabemos que as 3 revelações de Deus, Moisés veio trazer a mensagem de Deus para nós que somos reencarnacionistas, então estávamos lá com Moisés, ou no corpo, ou gravitando espiritualmente, envolvido naquele magnetismo da chegada da primeira mensagem de Deus na Terra. Então, Jesus, que preparou todo esse orbe, preparou toda essa morada para todos nós, ele viu que era necessário ele próprio vir para a Terra para consolar cada um de nós, porque nós ainda, crianças espirituais, não tínhamos como compreender os ensinamentos de Moisés. E Jesus veio, e quando ele veio, disse que não veio para mudar a lei, mas para explicar, para que a lei se cumpra aqui na Terra. Então, Jesus foi o Consolador que veio, primeiramente, ele próprio, trazer para todos nós, anunciado por João Batista, que dizia, naquela passagem do Rio Jordão, arrependei-vos todos vós, ele virá, e eu não sou digno de amarrar suas sandálias. E assim Jesus veio, anunciado já pelos profetas naquela época, para nos ajudar. E escolheu um dia de sábado, Jesus, na casa de Pedro, de Barjona. Ali ele estava ali para dar início realmente ao seu trabalho de trazer a grande contribuição do amor implantado no coração de cada um de nós. E naquele momento, Jesus sai na porta da casa de Pedro, em frente do mar da Galileia, e as pessoas vendo aquele homem de estatura mediana, cabelo tipo caído aos ombros, a barba tipo nazareno, aqueles olhos, segundo Divaldo Franco, diz que parecia 2 pedaços de céu azuis. E Jesus, quando sai na porta daquela casa, abre os braços e diz: eu vim trazer a paz que o mundo não pode vos dar, mas a paz que o meu Pai veio trazer esta missão para que eu trouxesse. E naquele momento, as pessoas, diante do magnetismo daquele homem, caíam de joelhos sem querer diante dele. Muitos choravam sem querer pelo magnetismo. Os olhos de Jesus penetravam, devassavam dentro de cada um ali e, ao mesmo tempo, deixava um sentimento de paz, de compaixão, de alegria no coração. E naquele momento que Jesus ali está, lá fora, um paralítico vai chegando numa imensa maca, e o paralítico grita: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estou há 15 anos nesse leito. Ajuda-me, Senhor. E naquele momento, aquela multidão que estava vendo Jesus, que havia sido anunciado por João Batista, todos ali impactados com aquele ser maravilhoso, disseram para aquele paralítico: nem venha, porque essa cama não passa na porta. E realmente a cama era imensa, não dava para entrar na porta estreita da casa de Pedro. Mas alguém no meio da multidão disse: leva pelo telhado. E houve um silêncio total naquele momento. Escutaram-se os passos subindo a escada lateral da casa, e de repente do telhado, da clarabóia que existia em cima daquelas casas, para que o frescor da tarde ventilasse e a noite fosse mais tranquila para as pessoas. E aquela maca amarrada em cordas imundas desce aos pés de Jesus, e a multidão se aproxima diante daquele momento inusitado, todos querendo saber: será que esse realmente é o Messias anunciado? E naquele momento Jesus se aproxima daquele
paralítico, a sua testa suada, as veias pareciam serpente, e ele com aqueles olhos expressivos, olhando para Jesus, pedindo: ajuda-me, Senhor. E Jesus diz: Natanael de Elias, tu acreditas que eu posso te curar? Natanael toma um susto, porque Jesus nunca tinha visto Natanael. Mas, Senhor, como tu sabes meu nome? Como tu sabes que eu me chamo Natanael? Natanael, eu sou o bom pastor e nenhuma das minhas ovelhas ficará desgarrada. Portanto, eu te digo, em nome de Deus, levanta e anda nesse momento. Natanael empurra os cotovelos naquela maca imunda e levanta meio corpo, fica tonto e cai na cama novamente, e as pessoas murmuraram: ah, não é o Messias, esse não é o Messias. E nesse momento Jesus se aproxima mais de Natanael. Do seu olhar sai uma luminosidade, um magnetismo que penetra os olhos daquele paralítico, que dá um comando para as glândulas endócrinas, para que injetasse a serotonina dentro da sua corrente sanguínea. E Jesus diz mais uma vez: Natanael de Elias, eu te ordeno em nome do meu Pai, levanta-te e anda agora. Natanael empurra os cotovelos e fica de pé e dá um grito: glória, Senhor, que queres que eu faça agora? Glória, Senhor, que agora eu possa andar. E Jesus diz: vai, pega a tua maca e vai te mostrar aos doutores da lei, para saber os poderes do nosso Pai nesse momento. E Natanael sai com aquela cama imensa debaixo dos braços, alegre pela estrada, e a multidão se aproxima de Jesus, cada um pedindo: cura minha cegueira, Senhor, cura meu aleijão, cura meu filho, cura minha mãe. E ali aquela multidão, Jesus passou aquela tarde curando as pessoas, vinha a multidão, Jesus curava, e Pedro lá fora, vaidoso, porque Jesus tinha escolhido a sua casa para dar início a esse trabalho magnífico que Jesus realizou aqui na terra. E naquele momento, Pedro olha e viu que já era tarde, Jesus estava cansado, e ele resolveu entrar. Intuitivamente ele entra e diz: parem todos, o mestre está cansado. Pega a mão de Jesus e tira Jesus daquela casa. Jesus, cansado de tantas curas que Jesus fez naquele momento, leva diante do lago de Genezaré, e Jesus ali cansado, olha as estrelas no firmamento e agradece a Deus em oração. Pedro fica olhando aquela cena bela naquele entardecer, aquele ser orando ao Pai, mas observou que Jesus chorava, as lágrimas caíam dos olhos de Jesus. Mas, Senhor, tu choras? Deve ser de alegria, porque tu curaste tantas pessoas. Sim, Pedro, eu choro, mas não de alegria, porque agora eu estou vendo Natanael de Elias, que eu acabei de curar, tomando todos os drinks numa taberna, dizendo que vai beber todas, porque passou 15 anos paralítico. Aquela mulher, Pedro, que era cega, aquela lavadeira, sim, conheço, Senhor. Sempre aos sábados ela vem aqui pegar peixe e eu dava a ela. Eu a vejo agora na multidão, na sua comunidade, dizendo: agora eu sei quem é quem, vou me vingar de todas vocês, que agora eu escuto e vejo e sei quem é. Aquele outro leproso que eu acabei de curar aqui também, Pedro, eu vejo agora no leito de uma mulher equivocada, dizendo que vai à exaustão do sexo, porque passou anos e anos sendo recusado pelas mulheres devido à sua lepra. Portanto, eu não vim curar corpos de ninguém, eu vim curar as almas de todos nós. Então, Jesus, hoje na Terra, são mais de 5.000 biografias falando de Jesus. É o ser mais biografado na Terra. Gandhi disse que bastaria o Sermão do Monte se todas as escrituras sagradas sumissem da terra. Bastaria apenas o Sermão do Monte para toda a mensagem de Deus continuar íntegra aqui no planeta onde nós vivemos. Jesus é o governador do nosso planeta e todos nós entregamos nossas vidas em suas mãos.
Mas Jesus, naquele momento, via que estava próximo à sua volta para a pátria espiritual. Ele viu que não poderia deixar todos nós órfãos naquele momento e disse para aquela multidão que estava ao seu redor: se me amares, não vos preocupeis, guardais os meus ensinamentos, porque eu pedirei ao Pai um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Consolador, que é o Espírito Verdade, que vem ensinar novas coisas e relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, Jesus anunciou, há 2000 anos atrás, próximo da sua volta ao mundo espiritual, por várias vezes no Evangelho ele anunciava o Consolador futuro, porque a humanidade não estava preparada, conforme o seu Luiz falou ainda há pouco, não tinha capacidade de absorver os ensinamentos de Jesus, e era necessário que esse Consolador viesse mais na frente, quando a humanidade atingisse um patamar de compreensão. E quando a humanidade atinge um patamar de compreensão, os tempos de Deus são chegados. E nós vamos vendo hoje que os tempos de Deus são chegados. De todos os pontos do planeta, nós recebemos comunicações da espiritualidade dizendo que os tempos são chegados. Os tempos onde a Terra passará a ser um planeta de regeneração. E não há mais condição da humanidade que não acompanhar esta mudança continuar nesse planeta. Portanto, se cada um de nós que nos encontramos aqui no corpo físico necessitar de outra encarnação em mundos de provas e expiações, podem ter certeza, meus irmãos, que aqui nesse planeta nós não podemos mais reencarnar. Nós vamos ser degradados para outros planetas de provas e expiações compatíveis com as vibrações ainda que nós trazemos grosseiras, com nossos vícios, nossas dificuldades. Jesus disse que ele veio trazer a paz para todos nós e que mandaria o Consolador. E no dia 31 de março de 1848, ao meio-dia em Londres, Karl Marx fazia o seu discurso comunista dizendo que a religião era o ópio do povo. No momento crucial da Terra, onde nos séculos 17, 18 e 19, a chegada de vários cientistas, o iluminismo, o positivismo, trazendo a compreensão, uma compreensão que passou a mostrar que os ensinamentos religiosos não estava condizente com o conhecimento que a humanidade tinha atingido. Então, nós vemos mesmo na Catedral de Notre-Dame, em 1793, Pedro Gaspar Champêtre, um revolucionário da Revolução Francesa, naquele momento, um dos responsáveis, sobe à tribuna daquela catedral e convoca a sociedade parisiense para sair daquela igreja, porque não tinha mais sentido a busca de Deus, porque Deus, a ciência tinha banido Deus da terra naquele momento. E naquele discurso daquele homem, quando ele termina que desce o púlpito, uma procissão acompanha pelas ruas de Paris, e ele coloca em seu ombro uma bailarina do Moulin Rouge, dizendo: aqui é a deusa da ciência que representa o Deus hoje na Terra, porque Deus foi banido da Terra. E nesse momento, onde a humanidade atingiu uma compreensão, a intelectualidade, onde a igreja não podia, as religiões não podia dar continuidade com seus dogmas, porque a ciência provava que não poderia ser daquela forma, e muitas pessoas se distanciando de Deus. Naquele momento, foi quando, no dia 31 de março, séculos depois, vem no dia 31 de março de 1848, no mesmo dia que aconteceu o discurso ao meio-dia de Karl Marx, falando sobre a religião ópio do povo.
Aconteceu também às 19h30 da noite, numa cidadezinha de Hydeville. Vejam só que organização espiritual a de Jesus. No mesmo dia que havia um grande impacto emocional nas pessoas, de compreensão, quando Deus era banido do coração dos homens, na mesma data era chegado o Consolador aqui na terra, o Consolador prometido por Jesus, quando aqui ele esteve, naquela casa tida como mal assombrado, aquela família Fox, com as suas crianças ali, e naquela noite, às 19h30 da noite, a pequenininha das irmãs resolveu desafiar aquelas pancadas que aconteciam, efeitos físicos na parede daquela casa. As panelas flutuavam na cozinha, as roupas pegavam fogo, a porta batia, o pai das garotas ia abrir a porta, não tinha ninguém. Era uma casa, todo mundo conhecia que era uma casa mal assombrada. E naquela noite a menininha deu uma palmada e diz: "Me imita se for capaz, pé rachado", chamando aquelas pancadas de pé rachado, porque dizem que o demônio tem o pé rachado. Graças a Deus nunca vi um pé rachado. Mas o preconceito hoje é grande, imagine naquela época. Ela achava que era o demônio e diz: "Me imita, pé rachado", e deu uma palmada, a parede responde com a pancada seca, e ela toma um susto. Corre para o quarto da mãe e diz: "Mamãe, mamãe, acorda, mamãe. Pé rachado está respondendo." "O quê, minha filha? O quê?" A mãe levanta, quase dormindo, vai até o quarto da garota e ela diz: "Veja, mamãe, veja mais uma vez. Pé rachado, me imita se for capaz dessa vez." Dá 2 palmadas, a parede responde com 2 pancadas secas, e ela toma um susto com a mãe. E naquela noite, mais de 200 pessoas reunidas naquela casa, em Hydeville. Os vizinhos, os parentes próximos, ali vararam a madrugada, tentando um diálogo com aquelas pancadas. O tio das garotas resolveu fazer um código: letra A, 1 pancada, letra B, 2 pancadas, letra C, 3, e assim sucessivamente. Foi travado ali um diálogo com aquelas pancadas, e ali estava um caixeiro viajante mostrando que ninguém morre, cientificamente mostrando que estava vivo, mesmo depois de ter sido assassinado e seu corpo emparedado em alguma daquelas paredes daquela casa. Anos depois, foi comprovado naquelas paredes o esqueleto daquele homem e a sua valise com sua documentação. Isso é um fato científico, meus irmãos, uma prova que ninguém morre. Aquele caixeiro viajante que tinha sido assassinado, que disse que tinha sido emparedado, e ali estava comprovado cientificamente a sobrevivência do ser, a imortalidade de cada um de nós. E dali as manifestações físicas se espalham por todas as partes do planeta. É chegado as manifestações espíritas à Terra. E ali o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, já consagrado com 51 anos de idade, já na sua idade madura, conhecedor da educação com obras feitas dentro da gramática francesa, as conjugações dos verbos irregulares e tantas outras obras. E ele disse, foi convidado para assistir aquelas manifestações das mesas, ele disse: "Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu estudo há mais de 30 anos o magnetismo de Frank Anthony Mesmer. E eu sei que isso é o magnetismo, essas manifestações dessas mesas." E ali o tempo foi passando, e algum tempo depois, o senhor Fortier, amigo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o encontra na rua mais uma vez e diz: "Professor, agora o senhor tem que observar nossas reuniões, porque as mesas não estão só flutuando nem dando pancada, mas estão respondendo nossas perguntas." E ali o Consolador que chega à Terra vai tomando corpo, chegando às mãos do codificador, escolhido por Jesus, aquele que tinha uma encarnação antes como um pastor evangélico que foi queimado numa fogueira
preparando primeiro a letra para depois trazer o espírito que vivifica. E ali, Allan Kardec passa a fazer perguntas, muitas delas dentro do envelope lacrado, para vários locais do planeta. 5 perguntas de religião para um planeta, mais 5 perguntas de ciência para outro planeta, no outro país, mais 5 perguntas sobre religião para outro país, e ali ele aguardava quando chegava as respostas, ele fazia, embaralhava as perguntas de religião, mandava para aquele ali, e aquele mandava para o outro, e fazia, e ele foi descobrindo a universalidade do pensamento das respostas. E todas as respostas feitas, às vezes, em 5 idiomas diferentes, porque o professor Hipólito Leon Denisard Rivail falava 5 idiomas diferentes. E as respostas exatas. E ele disse, mas bem, finalmente, quem são vocês? Finalmente, quem são vocês que estão respondendo tudo isso? Porque eu observo que as pessoas que estão ao redor da mesa não têm a capacidade intelectual para responder. Foi quando os espíritos disseram, nós somos as almas daqueles que viveram na Terra. Mais uma vez, o professor fica impactado com aquela revelação e ele, como cientista que era, viu o futuro, as consequências daquela revelação, que é a terceira revelação de Deus aqui na Terra, que é a chegada da doutrina espírita. E naquele momento ele passa a codificar, e a humanidade, passo a passo, vai crescendo, e hoje, há 164 anos da doutrina espírita, nós vemos obras espíritas, matérias obrigatórias, nas faculdades de medicina em vários pontos do planeta. Medicina e espiritualidade, matéria obrigatória hoje, porque a ciência não avança, a ciência física, sem a ciência espiritual, a qual a doutrina espírita veio revelar. A ciência modificando a visão daquele ser, dos homens anteriores, modificando, matando a morte, mostrando que todos nós somos eternos, que ninguém morre, mostrando a comunicação entre os mortos que se foram conosco, falando da reencarnação, ou seja, da oportunidade que nós temos de voltar quantas vezes necessários para experiências, porque ninguém atinge o reino de Deus com uma experiência física apenas. Nós temos que ter vários momentos de aprendizado, ora na fartura, ora na dificuldade, ora sendo mandado, ora com poder. E ali nós vamos vendo as profissões que nós vamos realizando, a situação da mãe de gerar um filho, como o homem pode perceber a geração de um filho no seu próprio ventre, se não nascendo e tomando um corpo de uma mulher. Então, nós estamos vendo que hoje a doutrina espírita veio trazer o consolo para todos nós, porque ela é o consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita nos coloca no ponto de vista mais amplo, porque o ponto de vista da doutrina espírita, nós vemos a eternidade do ser, a vida futura, a qual Jesus vem em todas as suas parábolas, em todas as suas passagens, falar da vida futura. Allan Kardec coloca na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, 4 pilares para sustentar toda a mensagem de Jesus, que são os 4 capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro capítulo, eu não vim mudar a lei, para que todos nós observássemos que Jesus não veio mudar nada, Jesus veio dar um conteúdo mais amplo, mais claro nos ensinamentos de Moisés. O segundo pilar da doutrina espírita que sustenta a obra de Jesus é: meu reino não é desse mundo. Porque Pilatos perguntava, tu és rei? Eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Então Jesus disse que era rei realmente, mas não deste mundo. E ele fala no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o reino de Deus. O reino de Deus que é dentro do coração de cada um de nós.
esse reino de Deus que não pode ser de fora para dentro, mas é que tem que ser de dentro da nossa alma e brotar para fora de nós. Então, Jesus vem no terceiro pilar, Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos vendo: eu não vim mudar a lei, meu reino não é desse mundo. O terceiro pilar: há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos compreender que nós somos cidadãos do universo, do cosmos. Nós não vivemos para nos arrastar debaixo dos fios com medo de um assalto nas esquinas. Nós não viemos aqui para morrer e se acabar tudo. Nós viemos aqui para passar pela experiência de lapidação da nossa alma. E nada melhor na Terra do que a doutrina espírita para favorecer essa conduta de todos nós, porque se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos ver que grandes passos já demos nessa caminhada evolutiva da nossa vida. Eu me lembro muitas vezes, eu jovem, 30 anos, e eu ficava pensando: meu Deus, falta alguma coisa no coração, porque por mais feliz que você esteja, você vê seu amigo passando a necessidade, você vê um parente seu que morre, você vê um emprego que você perde, então você não consegue realmente ser feliz na Terra. E eu vivia com aquele vazio existencial no meu coração, bem maior do que hoje, porque não dei um salto na minha vida para atingir a paz interior, como é o objetivo de todos nós, porque a natureza não dá saltos e nós vamos passo a passo conseguir um dia atingir, como Paulo de Tarso fez a grande jornada da sua vida. Então, voltando ao pilar de Jesus, o quarto pilar que define as bases da doutrina espírita, Jesus diz: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação. E hoje nós vemos o Dr. Robert Lanza, um dos maiores cientistas na Terra, trazendo uma ciência chamada biocentrismo, onde ele diz que a inteligência do ser prova, dentro da ciência quântica, que a inteligência, dentro dos seus estudos, ele prova que a inteligência, quando a pessoa morre, a inteligência continua ativa, que a inteligência não morre. Então, já é um grande salto que a ciência está dando. E ele vai mais além, ele diz que essa inteligência pode se comunicar com aqueles que ficaram no corpo aqui na Terra. O que é isso, senão a comunicação dos espíritos, dos mortos com os vivos, que nós aprendemos na doutrina espírita? A ciência mostrando tudo isso. Ele diz que a inteligência, ele não diz que é o espírito, mas a inteligência pode se comunicar com outra inteligência aqui na Terra. E o Dr. Robert Lanza fecha seu estudo maravilhoso, mostrando hoje na Terra que a ciência está lado a lado com a doutrina espírita, dizendo que esta inteligência que continua viva depois do corpo, que se comunica com as pessoas que ficaram na Terra, ela pode encontrar um novo ventre e ali gerar um novo corpo para que ela tenha uma nova vida. O que é isso, senão a reencarnação? Que há mais de 164 anos a doutrina espírita nos ensina. Então, Jesus é o divino mestre que vem nos ensinar tudo isso. É o consolador que trouxe essa doutrina que vai restaurar a humanidade, porque os tempos de Deus são marcados e chegados para que isto aconteça, porque está nesta obra fantástica que é essa obra da Gênese de Allan Kardec, que pouco de nós estudamos essa obra. Aqui tem tudo, meus irmãos, tudo que a gente quiser, porque a doutrina espírita veio consolar e essa obra veio nos impulsionar para o progresso que nós devemos fazer dentro da fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso a ciência prova hoje. Todos nós usamos o cinto de segurança, não é verdade? Não precisa nem
mandar, ele já sai da garagem, já bota o cinto. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos a prova que o cinto de segurança, nós sabemos que ele nos protege de um acidente, porque salva nossas vidas. Nós escovamos nossos dentes, nós tomamos banho, nós usamos máscara, todos vocês aqui usando máscara. Nós cuidamos de tudo, vamos a médico, tomamos remédio, porque nós sabemos o cuidado que nós devemos ter. Lavamos os alimentos que nós comemos. O que é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ciência colocou o homem numa posição de conforto, que agora um pai pega o telefone e fala com seu filho que está no Japão, fazendo um curso, alguma coisa assim. Ao vivo ele fala com seu filho. O conforto que nós temos de nos locomover numa aeronave que atravessa continentes em poucas horas. O conforto que nós temos do nosso lar, da nossa alimentação. A vida se prolonga porque o homem hoje vai ganhando mais tempo de vida graças à medicina. Mas o homem ainda está capenga diante das questões morais. Então, as leis físicas adiantaram. Hoje, os tempos de Deus chegaram. A terra, materialmente falando, deu um grande salto no conforto. 1 hectare hoje, um agricultor, ele planta muito mais do que há 50, 100 anos atrás, porque a tecnologia favorece isso. Então, nós estamos vendo agora a questão do 5G, que é da tecnologia, que vai trazer muito mais conhecimento para a Terra, e nós vemos a cada 4 segundos existe um suicídio na Terra. Nós vemos criança no Japão de 8 anos se suicidando. Nós vemos tudo isso nesta obra, dizendo, está aqui na obra, está também em obras póstumas, dizendo uma comunicação do Espírito Verdade para Allan Kardec, dizendo que os tempos chegariam que nós íamos ver suicídios em massa na Terra, de pessoas. Por quê? Porque o ser humano, ele atingiu o progresso intelectual, o projeto material, mas necessita das leis espirituais, da ciência espírita, para atingir uma lei tão rigorosa quanto a lei material que nós conhecemos, quanto a lei de gravidade que nos mantém aqui em pé, que é a lei de causa e efeito, as leis morais. E hoje o homem está necessitado, tem que aproveitar o pouco tempo que tem para, nesta reta final, fazer a grande transformação moral que deve fazer na Terra, porque quando isso acontecer, a Terra vai ser um planeta de regeneração e muitos de nós vão ficar satisfeitos de aqui ficar, não querer nem ir para outro mais planeta de tão bom que vai ser, segundo os Espíritos. Então, meus irmãos, nós temos a doutrina espírita nas nossas mãos, mas o Consolador, ele nos convida, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e compreendei que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Jesus disse tudo isso, mas Jesus também disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que é que Jesus quis dizer com isso? Para que nós coloquemos o reino de Deus no nosso coração, a doutrina espírita entre no nosso coração, o Consolador nos console, nós devemos ir à luta, porque a dor que nós vivemos em mundo de provas e expiações é necessário. As dificuldades de relacionamento, o choque das emoções com as criaturas, todos nós necessitamos. Esse Consolador que Jesus nos oferece, na verdade, é um desafio para cada um de nós. E feliz daquele que todos os dias faz a viagem que Paulo de Tarso nos convida, para que nós possamos interiorizar esta mensagem do Consolador no nosso coração. Essa mensagem que ainda não alcançamos nem
alcançamos muito pouco dela, meus irmãos. A humanidade ainda não compreendeu ainda a função da doutrina espírita. Nós vemos casas espíritas que cuidam da saúde das pessoas, abarrotada de gente, pessoas que não têm nem onde sentar, de tanta gente em busca da cura do corpo. E nós vemos muitas vezes casas como essa, trazendo para todos nós a cura da alma, que é o que nós mais precisamos, meus irmãos, que é curar nossas mazelas, curar nossa vida. Então nós perguntamos, o que é que nós viemos fazer aqui, Senhor? Por que é que eu sofro? De onde eu vim, para onde eu vou? E nós vemos Chico Xavier, numa das obras dele, falando sobre isso. Ele terminava a psicografia em São Paulo, daquela obra Entre a Terra e o Céu. E ali, naquele momento, quando ele terminava o último capítulo, na casa de Nena e Francisco Galvez, amigo dele, que ainda existe, são 2 velhinhos que moram em São Paulo. E ele disse, pronto, Francisco, terminei a minha obra, o meu trabalho de psicografia desta Entre a Terra e o Céu, terminei o último capítulo, agora preciso que você me leve nesse endereço. Os espíritos ali naquele momento passaram o endereço para ele, em São Paulo. E Francisco Galvez diz, mas Chico, são 00:30. Deste local onde nós estamos até esse bairro são 2 horas de carro. Ô Francisco, me desculpe, eu preciso ir, porque amanhã eu viajo de volta, eu não vou poder ir, tem que ser hoje. E Francisco e sua esposa entram no carro com Chico e vai 2 horas depois, entra naquele bairro na periferia de São Paulo e diz, bem, Chico, eu conheço até aqui, o bairro é esse, mas daqui em diante eu não conheço, você sabe, pode ir em frente. Chico começou a dar as coordenadas, entre a direita, entre a esquerda, suba, desça. Chico já sabia, porque ele tinha acabado de vir espírito ali naquele local. E também estava sendo conduzido por uma falange de espíritos, com certeza, e para diante de um casebre naquela madrugada, 2h15 da madrugada. Nena e Francisco ficam no carro, ele desce devagarzinho, se ajoelha na porta daquele barraco e passa a orar em silêncio. E ali, orando, e Nena Galvez e Francisco Galvez, tremendo de medo de ser assaltados ali naquele local. E quando o Chico volta, lentamente, abre a porta do carro e diz, bem, meus irmãos, muito obrigado, podemos ir agora. Aí Francisco não aguentou, diz, mas meu amigo Chico, como é que você faz isso com a gente? Você próprio diz que a oração vara o universo e chega no endereço que nós queremos. Como é que você nos traz aqui, numa distância dessa de casa, num risco? Oh, me desculpe, meu amigo, mas essa família que está reencarnada aqui, todas estão no capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, o último capítulo, quem quiser ler o último capítulo, estão aquela família se preparando para reencarnar, e reencarnaram naquele casebre em São Paulo, mais uma vez reunido para uma nova experiência reencarnatória. Aí eu pergunto, quem são nossos parentes? Quem são nossos filhos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? A doutrina espírita nos coloca nesse ponto de vista da fé raciocinada. E nesse ponto de vista, quando se aproxima de nós uma doença, uma morte, um desafio, um desemprego, nós nos colocamos nesse ponto de vista do Consolador prometido, porque tudo isso vai passar e nós vamos ter o nosso estado natural de espírito feliz, porque lá ninguém morre, porque lá nós somos eternos, e porque lá nem um passo entre eles e nós existe, segundo os Espíritos nos dizem a todo momento. Então nós estamos nesse momento, meus irmãos, todos nós, juntos, neste palco, aqui na Terra. Hoje, eu como Taua Gomes, publicitário, artista plástico, espírita, graças a Deus, espírita de meia tigela, podemos dizer assim, porque, na verdade, o verdadeiro espírita não é aquele que sabe tudo. O verdadeiro espírita não é aquele que vem aqui fazer palestra, não é o presidente de uma casa, nem é também aquele que está varrendo somente. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias para se melhorar. E eu tenho a consciência que todos nós aqui fazemos isso, dentro das nossas limitações, é claro, mas estamos no ponto de vista
da imortalidade do ser. E isso, cada dia que passa, nós vamos nos fortalecendo diante desse momento que nós estamos atravessando, onde é chegada a hora, a aurora de dias maravilhosos, que nós olhemos as luzes multicoloridas que cairão sobre nossas cabeças, estão caindo sobre nossas cabeças. E se nós estivermos conectados com os bons espíritos, com o nosso guia espiritual, nós não vamos sentir o doloroso processo dessa transição planetária, segundo os espíritos. Nós temos que atravessar pontes ainda, temos que entrar em novas estradas, nós vamos teremos que galgar montanhas, mas nunca estamos sozinhos. Nós estamos atraídos dentro de uma lei de atração fluídica por aqueles que nos amam, por aqueles que estão próximos de nós, pelas afinidades que nós trazemos no coração, pela busca daquilo que nós vamos buscar, pelo ponto de vista que nós nos colocamos a todo momento na Terra. Por exemplo, se eu estou num local e vem um pensamento que vai degenerar minha vida, eu paro, coloco o ponto de vista naquela situação. Por que me aconteceu isso agora? Como é que eu estou numa casa de oração e vem um pensamento desse? Meu irmão, aguarde e eleve seu pensamento a Deus, porque eu sei as minhas obrigações e não quero saber disso. Então, isso é o ponto de vista que a doutrina espírita nos mostra. Quando nós somos levados aos vícios e nós paramos, porque onde está a lei de Deus? Dentro do pensamento de cada um de nós. Ninguém pode dizer que não sabe da lei de Deus, pode ser o maior materialista da Terra, mas dentro está a lei de Deus, que ele deu um passo em falso, a lei de Deus ali acusa, você está errado. E ele acha que é ele mesmo conversando com ele mesmo. E ali é o ponto de Deus, dentro de cada um de nós. Então nós vemos o doutor Michael Pensinger descobriu o ponto de Deus na cabeça das criaturas, fazendo experiência em mais de 5.000 pacientes voluntários. Ele chamou o Dr. Vilayanur Ramachandran, outro neurocientista, para ver aquela experiência. Eu descobri o ponto de Deus. E o Dr. Ramachandran, debruçado por aquela experiência, quando ele viu aquela luminescência entre o lobo direito e o lobo esquerdo daqueles 5.000 pacientes, que ele olhou e fez, ó Brahma, ó Deus, na sua linguagem, porque o doutor Ramachandran, ele é indiano que mora nos Estados Unidos. Quando ele disse, ó Brahma, aquela luminescência se potencializou dentro do crânio daqueles pacientes. Ele, como cientista que era, olhou o outro e disse, Jesus, Buda, cada nome de um ser que veio trazer a mensagem de Deus aqui na Terra, que ele falava, a luminescência dentro da cabeça de cada um de nós se potencializava. E ali ele disse, bem, isso não é o ponto de luz na cabeça do homem, isso é o ponto de Deus, o doutor Ramachandran. E depois, a doutora Dana Zohar, uma neurocientista que todos nós conhecemos também, foi convidada para observar essa experiência maravilhosa desses 3 cientistas, e ali ela disse, olhando aquela luminescência, disse, não, isso aqui é a sede da alma no corpo humano, aqui onde está a sede do espírito humano. E ela cria o inconsciente espiritual, que não havia, era o inconsciente intelectual, o inconsciente emocional, e depois dessa experiência, passou a ciência a adotar, segundo a doutora Dana Zohar, o inconsciente espiritual, o homem imortal, o ser espiritual que nós somos. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui agradecidos por esse momento, deixando para todos vocês um abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, onde nós somos voluntários. Esse momento de reflexão que nós estamos passando, esse momento maravilhoso que nós estamos tendo de ter escolhido, cada um de nós escolhemos estar aqui nesse momento onde nós vemos a Terra de cabeça para baixo, aparentemente, mas nunca estivemos tão próximos de dias maravilhosos na Terra.
Nós nunca tivemos tão próximo de ver revelações onde aquelas pessoas vão ficar confundidas diante das verdades que vão surgir. E nós vemos hoje a pessoa mente de manhã, de tarde já é descoberta. Nós vemos a pessoa faz um delito aqui, daqui a meia hora já é descoberto. Ninguém esconde mais nada, porque os tempos de Deus são chegados. E os tempos de Deus é o cumprimento de uma lei tão rigorosa quanto a lei de causa e efeito, quanto a lei de ação e reação, a lei de gravidade e todas as outras leis que nós conhecemos no planeta. A lei moral, chegou o tempo onde a Terra não mais poderá continuar com a humanidade desta forma que nós estamos vendo, tal qual naquela época, quando Hipólito e Leão Denis Rivail veio lançar a doutrina espírita, codificar a doutrina espírita, depois que a humanidade estava semelhante a nós nesse momento. Tempos de Deus, aquele também, tempo de chegar o Consolador à Terra, e agora tempo de o Consolador se fixar em nós, para não mais nos deixar, e nós podermos fazer a grande viagem que Paulo de Tarso nos convida. Porque o homem foi à Lua, o homem foi a Marte através de máquinas maravilhosas, o homem viaja por todos os pontos do planeta, mas o homem não fez ainda a grande viagem que a doutrina espírita nos convida, para dentro, para a intimidade de cada um de nós, no silêncio do nosso coração, escutando as batidas do nosso coração, e que estas batidas sincronizadas com as batidas do coração do Consolador Jesus, e peçamos a Ele, para que do coração dele se desprenda uma virtude que nos fortaleça diante das obrigações que devemos fazer. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num grande concerto derrame vibrações de amor por todos os pontos do planeta. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo de vossos corações, do fundo de vossas almas, fazendo as vontades de Deus que está no céu. Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. É a síntese da doutrina espírita, ditada por Jesus de Nazaré, o Espírito Verdade, que ali veio trazer, Allan Kardec colocou na abertura do Evangelho, que é a síntese da doutrina espírita. Leiam quando chegarem em casa o Evangelho, essa mensagem maravilhosa, porque ela retrata realmente a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E que esse Consolador possa, assim, penetrar dentro de cada um de nós, porque quando o homem guardar na sua própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões se converterão em arado, os homens de armas volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra envergonhado. As máquinas não mais vomitarão chamas de fogo e de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. Os homens de lei não apenas serão justos, mas profundamente bons. As casas religiosas farão a grande fraternidade suprema na terra.
A oração será apenas de alegria e de louvor. E o pensamento de Deus, e a lei de Deus viverá no pensamento e nos atos de todos. Porque o Cordeiro de Deus, o Consolador que é Jesus, transformará o nosso coração em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá a luz magnânima de Deus. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que todos vocês recebam as vibrações de amor no meu coração, porque eu me sinto muito feliz com as vibrações magnéticas de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que aqui estão, doando aquilo de bom que tem no coração, para grandes efeitos que vão ser acontecendo, que nós nem sabemos, nem temos como avaliar nesse momento tão difícil de transição. Eu convido o nosso irmão, seu Luiz, para que ele assuma aqui a direção da nossa reunião. Muito obrigado. Eu vou fazer a prece final, não é isso? Então, vamos fazer a prece final, pedindo que nossos guias, protetores, amigos, possam, nesse momento, estar conectados conosco ainda mais e dizer: Senhor Jesus, eu queria ser uma Via Láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, se eu não lograr ser uma escumilha de astro, deixa-me ser um pirilampo numa noite escura, iluminando as sombras da amargura daquele que caminha na solidão. Eu queria ser qual chuva generosa que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como sei que não vou conseguir, eu te quero pedir para ser um copo de água fria para mitigar a sede e a agonia daquele que está na desolação. Eu queria ser um jardim de todas as flores, de todas as cores, mas como sei que não vou conseguir, eu te quero pedir para ser pelo menos uma rosa na frincha da rocha, levando beleza ao altar da natureza. Eu queria ser uma montanha altaneira, de onde eu pudesse ver a humanidade inteira, mas como não vou conseguir, eu te quero pedir para ser pelo menos uma pedra no chão, pavimentando o chão, onde caminham os heróis em busca da sua gloriosa missão. Eu queria ser, Jesus, um campo florido, um campo cheio de frutos maduros, para alimentar a mesa dos desafortunados, mas se eu não conseguir, deixa-me ser pelo menos um grão que caído ao chão, se multiplica em milhão, e eu possa levar à mesa do pobre o pão, a dádiva do pão na mesa do necessitado. Então, Jesus, eu te queria estar nesse momento a agradecer por mais esse dia e pedir em teu nome e em nome de Deus que abençoe todos nós que aqui nos encontramos e que esta reunião possa dar continuidade com o nosso querido irmão, senhor Luiz. Muita paz. Muito obrigado. Meus irmãos, depois dessa brilhante explanação que tanta luz trouxe para todos nós, relembremos que Jesus aqui esteve num momento que ainda havia a lucidez do ser humano. E o Consolador, quando chegou à Terra, chegou no momento do iluminismo, no momento das mentes elevadas, dos pensamentos nobres, onde as ciências e as artes se elevaram. Então, a diferença é que o Consolador nos pegou em condições de entender, de compreender. Então, nós temos tudo para ter essa convicção das verdades de Jesus. O Consolador veio complementar o que ele, na época, não poderia esclarecer. Mas hoje nós temos condições de compreender e assimilar. Então, os tempos são chegados, a transição continua com celeridade e cuidemos da nossa vida futura e não deixemos para amanhã o que poderemos fazer hoje em favor dos nossos irmãos. Eu agradeço a presença de todos, aos internautas que irão nos assistir a posteriori. Muita paz.